Boa noite, estamos iniciando mais um programa Destaque, nosso encontro de todos os sábados, falando no desenvolvimento do estado de Pernambuco. Agora, dando sequência a esta série de entrevistas com as personalidades da política pernambucana. Fora do estúdio, sendo recebido na casa do deputado Eric Lessa. Que alegria estar na sua casa e conversarmos sobre política e sobre o dia a dia do delegado, do cidadão. Olha, Paulo, que alegria é a minha de receber você e toda a equipe na minha residência, aqui onde a gente vive em família, é aqui que a gente tem as relações diárias e é tão importante. E fico muito feliz em poder receber a equipe da TV Jornal e você, que é um querido e que sempre nos recebe com muito carinho e com muita atenção no seu programa. E agora a gente lhe recebe aqui em casa e eu realmente estou feliz. É aqui o meu lugar de refúgio, é aqui onde as pessoas que são mais íntimas, mais próximas, estão na minha casa e dessa vez a TV Jornal. E essa proposta que o Destaque está tendo nesse período, e já que falar em satisfação, em alegria, o cantinho, né, do deputado, onde vivencia em família, e é sobre isso que a gente gostaria de começar essa conversa. Né? Todas as vezes que se fala pai, o homem no dia a dia em casa. Isso até nos traz um pouco de emoção, porque a gente sai um pouco do paletó, do terno e da gravata e vem para um ambiente onde aqui a gente conversa em família, é aqui que a gente recebe os amigos mais próximos, é aqui que eu sento com minha filha para fazermos a tarefa dela, é aqui que a gente janta junto, almoça junto, toma café da manhã junto, vive em família. Eu prezo muito, digo sempre que o nosso maior patrimônio é realmente a educação dos nossos filhos, é a família que a gente forma e eu prezo muito por esse ambiente familiar. Falando desses valores de família, como é ser pai de uma menina, de uma pré-adolescente, né? 10 anos está encaminhando, né? Pois é, precisa de muita educação, de muita presença e digamos assim, de empatia. Você precisa se colocar no lugar dela. O que é que ela passa, das dificuldades de um pré-adolescente na escola, no ambiente onde ela faz a sua recreação. E eu prezo muito por essa identidade, pela formação do caráter, da identidade. Eu digo sempre, e a gente aprendeu na vida, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então eu busco, prezo todos os dias, Paulo, ser exemplo para minha filha. Eu queria convidar a Vitória Lessa. Vitória Lessa, naturalmente, estudando e já imagina o pai delegado, a mãe assistente social. O que Vitória imagina no futuro? Pensa fazer algo. Sei que é cedo, mas tem alguma paixão? Eu vou ser médica, eu vou ser advogada. O que tu imagina? De vivência em sociedade. Você constrói aquilo, leva para a sociedade que se constrói e tem como referência. Vitória, um abraço para você. Continuar conversando com teu pai. Deputado, se servir de servidor, né? Como servidor da área de segurança, uma das áreas básicas que a gente chama na sociedade, essa defesa, essa militância por esses pensamentos no campo da política, como surgiu? Já em Maceió, a sua cidade de origem, está aqui há 10 anos na cidade de Caruaru, mais ou menos, um pouco mais. Isso. Como surgiu? Veja, a questão do envolvimento direto na política não tinha nenhuma perspectiva inicial. Pelo contrário, eu prestei alguns concursos públicos e um dos concursos públicos que eu prestei foi para delegado de polícia. E a primeira cidade onde eu fui lotado foi aqui em Caruaru. E essa cidade, realmente, eu me identifiquei.
minha esposa fazia faculdade, trabalhava em Maceió, minha filha estava nascendo, tinha nascido há pouco tempo, e a gente estava se adaptando, inclusive. Eu me casei em 2006, a gente vai para 14 anos de casado, e logo após o casamento a gente precisou se mudar para Caruaru. E aqui eu resolvi, Magrini, viver, educar minha família, trabalhar. É aqui que eu podia ter escolhido outras cidades, principalmente após a ascensão da carreira profissional, para residir. Hoje eu trabalho em Recife e continuo em Caruaru. Vou para Recife todo dia e volto para Caruaru todo dia. Imagine esse corre-corre, pelo menos nos dias de sessão legislativa lá na Assembleia, que é de segunda a quinta. Então, é um corre-corre muito grande, muito dinâmico. E eu digo sempre, olha, eu vou fazer o possível para levar a Vitória na escola. Pelo menos levar cedinho, às 7 horas eu deixo ela. O dia a dia no parlamento começa por volta das 9, acaba tarde, às vezes eu chego e ela não está mais aqui, mas surgiu a partir da percepção da cidade de Caruaru e da aspiração das pessoas. Eu percebi nas pessoas a intenção de novas lideranças. Ainda falando sobre esse campo dos princípios que regem a sociedade, que é o princípio de família, principalmente, né? Um dos princípios básicos do equilíbrio em sociedade, tem outro dado que chama atenção na vida do deputado, ter uma religião. Aí a religião, os princípios do campo da política, isso é um dado tão importante. Ele é determinante ou ele contribui para esse equilíbrio? Eu acho que ele contribui, porque a vida em sociedade, eu digo sempre que você precisa estar bem em todos os aspectos. No aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto religioso, no aspecto espiritual, melhor dizendo. Então, eu respeito todas as religiões e tenho essa prática realmente. Agora, tenho a minha. Sim. E respeito as demais. Eu acho que nós precisamos estar bem fisicamente, portanto, todo dia, antes de levar a Vitória, eu estou fazendo um exercício físico. Para cuidar da saúde, é cuidar da saúde. Não tem a ver com aparência, tem a ver com saúde. Então, o equilíbrio físico, o equilíbrio emocional, e aí a gente tem nessa vida do dia a dia, nessa vida social, inclusive, do ambiente religioso, e no equilíbrio emocional e familiar, que é a alma das pessoas. Eu acho que esse tripé nos garante um equilíbrio para conduzir a nossa vida e conduzir as relações interpessoais. Eu acho que a gente tem que estar muito bem nessas 3 áreas. Cuidar da saúde, cuidar das emoções e da família e cuidar também do espiritual. Esse assunto está mais do que interessante, eu estou adorando, né? Mas a produção já está me avisando que vamos para o nosso intervalo comercial e essa conversa de bastidor falando sobre a vida da pessoa, do deputado, e vamos entrar na política partidária no próximo bloco. Não saia daí, nós voltaremos em instantes. E estamos de volta com o programa Destaque, conversando com o deputado, o delegado Lessa, que nos recebe em sua residência. E no primeiro bloco nós conversamos muito sobre esse espaço, né? A identidade, a família, a pessoa. Mas nesse bloco eu gostaria de a gente conversar sobre seu objeto de ação, né? Que é a política, né? Política partidária, vivenciando no dia a dia. A pergunta inicial, a gente já começa assim: há mais encanto agora com o compromisso ou desencanto com a política vivenciada no dia a dia como deputado? A gente precisa ser muito transparente sempre. Claro que no parlamento é um ambiente de encontrar unidades, de encontrar o denominador comum, de encontrar consenso. E a gente tem aprendido muito, a gente tem feito um debate profundo, por exemplo, sobre o desenvolvimento econômico do nosso polo têxtil. A gente tem, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Eu tenho feito um debate profundo na Comissão de Negócios Municipais sobre os municípios, as questões fiscais e fazendárias dos municípios. A gente tem feito um debate sobre segurança pública como coordenador-geral da Frente Parlamentar de Segurança Pública. A gente tem se aprofundado nas questões de saúde. Recentemente eu tive pessoalmente no Hospital Regional do Agreste e que coisa importante foi, porque lá, a partir, eu já conheci, já fiz uma investigação que teve como objeto de fundo principal os profissionais de saúde do HRA, mas conversando com esses profissionais, conversando com familiares, com pessoas que estão lá precisando do atendimento de saúde, conversando com a direção do hospital, a gente fez, digamos assim, um diagnóstico. Os problemas do HRA são nefrologia, questão de hemodiálise, neurologia, porque alguém que tem um problema neurológico tem que ser encaminhado para Recife, 87 municípios ao redor, e também a questão ortopédica, de ortopedia, cirurgias ortopédicas. E a gente pegou esse dossiê e levou para o secretário de Saúde, com a força política e a legitimidade do apoio, principalmente na cidade de Caruaru, nós conseguimos respostas. 14 neurologistas estão sendo contratados, foi anunciado um mutirão para cirurgias ortopédicas e tentar também conseguir captar parceiros privados para a questão nefrológica. Então, é importante sim você buscar esse protagonismo que Caruaru tem e precisa cada vez mais ser potencializado. A nossa cidade, infelizmente, nos últimos anos, eu não digo tão recente não, perdeu um pouco do seu protagonismo em nível estadual. Eu falo, já que tocou no nome, a cidade de Caruaru, cidade de vivência, né, em que mora, e que já pleiteou a experiência como candidato a prefeito da cidade de Caruaru. Ser deputado da base de sustentação do governador Paulo Câmara, ela tem, já falando isso, a questão da popularidade do governo, que nas pesquisas não mostram tão uma popularidade. Isso ajuda mais ou atrapalha, ou isso é uma questão de temporalidade, que o delegado diz isso nesse campo da política, para seus projetos futuros, inclusive? Veja, Paulo, o partido que eu estou inserido, Progressistas, ele faz parte da base do governo. E nessa condição, eu também fiz campanha em 2018. Portanto, essa é a realidade dos fatos. Transparentemente falando, eu faço parte da base do governo. E também, por fazer parte da base do governo, claro que há uma inserção mais forte nos espaços que a gente consegue esse acesso. Politicamente falando, percebo que eu acho que esse momento as pessoas querem resultados reais. A gente não está em período eleitoral. As pessoas querem saber se o contato que eu fiz, se a visita que eu fiz institucional no Hospital Regional do Agreste resultou em alguma providência e, de algum modo, essa interlocução com o governo do Estado traz respostas efetivas. Se esse trabalho que a gente fez, por exemplo, recentemente na Secretaria de Ressocialização, que é a questão das unidades penitenciárias do Estado, que está superlotado, e apresentamos medidas, se há resultados, se há ressocialização, se há uma diminuição da superlotação, pelo menos de pessoas que estão encarceradas quando não deveriam estar por conta dos processos criminais que tramitam. Então, eu quero ser muito transparente sempre e tenho sido muito transparente. Claro que fazer parte da base do governo nos dá acesso a determinados cenários e a estruturas do governo do Estado. Entretanto, a gente faz um debate muito, digamos assim, autônomo. Em relação à sua primeira experiência no pleito, né, foi a eleição, primeira eleição de segundo turno na história da cidade, o senhor pontuou, terminou em terceiro lugar, mas havia uma expectativa de que fosse para o segundo turno. Grande referência que não será repetido esse possível erro, ou não foi um erro, foi a circunstância. Eu sempre gosto dessa dicotomia nesses questionamentos. Olha, Paulo, no contexto da eleição de 2016, nós vivemos um momento inicial do nosso pleito. A gente apresentou uma proposta viável. Caruaru, historicamente, só 3 famílias, praticamente, nos últimos 60 anos,
comandam os destinos do município. As pessoas que entraram não tinham realmente uma legitimidade na sociedade ou não falavam a língua que a sociedade se identificava e, muitas vezes, de forma muito radical, os pleiteantes que não estavam nessas 3 famílias. Então, a gente fez uma apresentação pessoal, profissional, um plano de governo, inclusive, registrado em cartório, com propostas diferentes, como, por exemplo, as subprefeituras. A gente pensou em dividir a cidade em 4, digamos assim, subprefeituras, a prefeitura principal, e aproximar o poder público da população, porque a população, até a dificuldade da mobilidade urbana em Caruaru, a dificuldade de se movimentar, que a gente tem, basta morar na cidade de Caruaru e perceber. E a gente apresentou uma proposta viável, eu dizia sempre, está na hora de dar uma oxigenada, está na hora de mudar os ares, está na hora de novas lideranças se colocar. Dá para pensar ou muita coisa numa eventual candidatura? Né? Dá para pensar, dá para dar um Ctrl-C, Ctrl-V, o programa, ou seria um outro programa pensado de governo para disputa, que se aproveitaria? O momento mudou um pouco, né? A gente vivia um boom econômico lá em 16. Na verdade, era o finalzinho da força da economia em nível nacional. E aí começava a se mostrar para a sociedade alguns problemas históricos, não só em Caruaru, como no Estado, como na nação. É claro que a gente precisa atualizar esses processos, trazer inovação, olhar para frente, trazer um planejamento para os próximos 25 anos. A gente tem que olhar para Caruaru no futuro. A gente tem um processo de responsabilidade. Eu apresento, tudo que a gente apresentar vai ser com responsabilidade. Olha, eu penso em fazer isso para essa cidade, mas se eu entrar no pleito, eu vou dizer, penso em fazer isso com esse recurso. Não vai ter proposta impossível de ser realizada. Como eu dizia lá em 2016, essa promessa é mirabolante. O que mudou dessa eleição dessa última eleição para prefeito, dentro das suas perspectivas? O que mudou ou ficou continuada, está engessado? Falando-se da cidade de Caruaru, que nós temos uma administração em trânsito. A entrega foi maior do que se prometera ou muito distante do que imaginou-se que prometeu, por exemplo, a gestão? A pergunta é muito interessante. Na verdade, o que aconteceu em Caruaru foi uma pessoa jovem, mas com as mesmas práticas. Basta olhar a realidade. A gente não... Veja, vou dar um exemplo, rapidamente. Caruaru tinha 9.500 funcionários públicos, aproximadamente. E a gente vai praticar a inovação, enxugar a máquina pública. Hoje, Caruaru conta com 11 mil funcionários públicos, aproximadamente. Basta olhar no portal da transparência. Então, era um discurso bonito, uma pessoa jovem, mas com as práticas das mesmas, as práticas hereditárias. Então, o que é que a gente pode apresentar para a sociedade? Práticas de servir ao público, de capacidade de ouvir a população. Veja, o que foi que aconteceu? Não, nós vamos ouvir a população, vamos ter um orçamento participativo, muito pelo contrário. Vou dar o exemplo do plano diretor. O plano diretor ficou parado praticamente nos 4 anos da atual gestão. E no final do ano de 2019 foi apresentada à Câmara de Vereadores apenas para fazer uma homologação, e no ano de 2020, que era um ano eleitoral, não, a gente tratou do plano diretor. Mas não houve uma ausculta, não houve o diálogo com a população. E a gente viu muito problema nessa cidade. Só para citar mais um, eu não esqueço, acho que no primeiro ano do governo, 2017, da cidade, sem falar nos ambulantes, agora no final de 2019. Então, práticas quase que autoritárias, deterministas, sem a ausculta da população, que remonta a práticas do passado. O assunto está muito bom. Já tem uma sinalização que é para encerrar, e
nós teremos outra oportunidade, teremos outras oportunidades para a gente continuar falando, né? Vamos falar da política, da administração, da vida de pessoas, é sempre empolgante. Eu estou muito feliz em estar encerrando essa entrevista em sua casa, desejar sucesso no seu mandato, nos seus projetos para a política em 2020. E agradecer, família linda, espaço maravilhoso, e valeu estarmos juntos, delegado. Eu que agradeço, Paulo. Vocês são sempre muito bem-vindos na minha casa. A gente tem que pensar em Caruaru e no mandato de deputado estadual na condição, como disse, de se colocar no lugar do outro. A gente trata as coisas com muito respeito, com muita responsabilidade, mas sem pensar na esperança, no futuro da população e se colocar no lugar do outro, entender aquele que está sem emprego, aquele que está com dificuldade de mobilidade urbana, aquele que está com dificuldade de saúde e tentar destravar com a burocracia do Estado, resolver os problemas da população. Já no finalzinho, rapidinho, qual será a palavra de ordem do pai, do político, do deputado para 2020 com os projetos? Qual seria uma palavra, qual será essa palavra para seu projeto? Esperança. Respondido. E assim eu encerro mais uma entrevista dessa série que nós estamos trazendo todos os sábados, uma personalidade, um nome, um ícone da política pernambucana, construindo, mudando os nossos destinos, o que pensam, como vivem em suas famílias, no meio de suas famílias. Então aqui encerro dizendo que tudo que acontece no interior do Estado, você acompanha no nosso portal de notícias NE10 Anterior, o portal de notícias do Sistema Jornal do Comércio. Durante o programa, inclusive, nós apresentamos também imagens, os bastidores da vida dos nossos entrevistados. Então, sábado que vem, outro nome, você vai saber em breve quem será esse outro nome. Nós vamos conversar na casa dessas personalidades. Um grande abraço, felicidades, bom fim de semana e continuemos olhando para o interior do Estado, gerando emprego e renda, esse olhar especial que o Sistema Jornal do Comércio tem. Um grande abraço, felicidades.